Deus tem uma palavra para nós, amém? Mesmo sentadinho aí como você está, vamos abrir a nossa Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. Josué capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, essa semana, antes um pouquinho, né, para quinta, sexta-feira, Deus começou a colocar no meu coração especificamente esse versículo de número 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não te mandei eu. Sabe, e quando a gente olha um pouquinho para a vida de Josué, a gente vê aqui que ele enfrentou um desafio enorme, não é? Enfrentou um desafio enorme, porque ele teria que, no seu chamado, aqui eu vejo nesse texto, chamado de Josué, ele teria que substituir Moisés, e Moisés até então era o grande líder, né, do povo de Deus, aquele que, em nome do Senhor, libertou o povo da escravidão do Egito, caminhou com eles pelo deserto durante aqueles 40 anos, e agora Moisés morre, e ele então tem que substituir a Moisés. Além de ser o substituto de Moisés, isso nada é fácil, né? É muito complicado você ter que substituir a liderança de alguém, porque a gente não consegue substituir o carisma de alguém, a gente consegue substituir uma atividade, a gente consegue substituir uma tarefa, mas substituir uma pessoa é muito complicado, né? E aí tinha todo um apego emocional, tem uma série de circunstâncias aqui, mas ele aceita o desafio e substitui Moisés e tem diante de si a responsabilidade de tirar aquele povo do deserto e avançar com aquele povo pela terra prometida, e entrar na terra de Canaã, a terra dos heteus, a terra que tinha gigantes, a terra de cidades fortificadas. Ele tinha que conduzir o povo para isso. Algumas pessoas vão dizer, né, 600 mil pessoas, né? O próprio texto bíblico parece que afirma que é essa quantidade de pessoas, mesmo 600 mil pessoas, mas esse pode ser um número exacerbado, pode ser um superlativo aqui, mas era um grupo grande, não era
Não era 100, 200 pessoas, era um grupo muito grande, e ele tem que ser o líder de todo esse povo, né? E não era só entrar na terra, tem mais do que isso. Não era só conduzir o povo, marcha soldado, vamos lá. Não era só isso. Tinha que ocupar território por território, lutar, batalhar, guerrear, enfrentar as mais diversas situações. Então, esse era o chamado, esse era o desafio de Josué. Deus o chama e começa a conversar com ele, né? Começa a falar com ele, ó, Josué, se disponha, porque você é a pessoa que eu vou ter que usar, você é a pessoa que vai substituir Moisés, esse é o meu chamado para você, o negócio agora está contigo, né? Eu vou ser com você. Deus tem uma promessa para a vida dele, né? Deus estava dizendo para ele, certificando a ele que em todo lugar onde ele colocasse a planta dos pés, o Senhor estaria dando a ele. Então o Senhor está liberando essa promessa de vitória, o Senhor está liberando essa promessa de posse sobre a vida dele. Além disso, o Senhor disse para ele que daria a ele autoridade, ninguém te poderá resistir por todos os dias em que você estiver no comando desse povo, eu estou dando a você autoridade. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, né? Um pouquinho mais à frente, no capítulo 1, a gente vê todo o povo também dizendo que assim como obedeceram a Moisés, estariam obedecendo a ele também. E Deus lhe faz a promessa mais importante, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Eu não vou te desamparar, eu não vou deixar de estar ao teu lado. Eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Está lá no versículo de número 5. Né? Então Deus não apenas chama a ele, não apenas o desafia, como também libera sobre a vida dele uma série de promessas da presença do Senhor, da autoridade do Senhor e da vitória que Deus estaria dando. Olha, 2017 será para nós um ano de muitos desafios. Será para cada um de nós anos de desafios. Eles aparecerão diante de nós, eles surgirão na nossa vida. E aí, hoje mesmo, você tem uma série de desafios. Hoje mesmo, você tem uma série de coisas em que você pode agir de uma maneira diferente, em que você pode se comprometer de uma maneira diferente ou não. Sabe, Deus está sempre dando a possibilidade da escolha para a gente. De aceitar o desafio ou de não aceitar o desafio. De mudar ou de permanecer no mesmo lugar. É provável que no início de 2016, no início desse ano, tenha surgido na sua vida vários desafios. O que é um desafio, gente? Desafio é aquilo que eu percebo que não é adequado. Que há possibilidade de mudança, que há possibilidade de melhoria. O desafio, ele surge, ele acontece quando eu me incomodo com alguma situação. O desafio nunca vai aparecer quando eu me acomodo a uma situação qualquer. O desafio nunca vai surgir quando eu me acostumo com uma situação desagradável, ruim. O desafio nunca vai acontecer quando eu aceito a circunstância, quando eu aceito a condição, quando eu aceito a situação. O desafio vem quando eu desejo mudar. O desafio vem quando eu me incomodo com uma situação qualquer e eu sei que em nome do Senhor eu posso mudar aquela realidade. Eu sei que em nome do Senhor eu posso mudar aquela situação. A gente pode continuar com um casamento frio, a gente pode continuar com um casamento seco, a gente pode continuar com um casamento em que a gente sabe que a gente não está desfrutando do melhor de Deus, que a gente sabe que não está vivendo as promessas de Deus para uma vida a dois. A gente pode viver essa mesma condição durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou a gente pode querer mudar. Eu fui gestor de RH durante um tempo e a gente vê pessoas que trabalham numa empresa 20 anos na mesma função. Você como empregador,
Você como empregador, você quer uma pessoa para trabalhar junto contigo, para sonhar junto contigo, para avançar junto contigo. Você daria oportunidade para uma pessoa que está há 20 anos, numa mesma função, fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário, sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma perspectiva de mudança, você faria isso? Os desafios, as oportunidades devem ter surgido na vida daquela pessoa, mas ela não aceitou, ela não quis. 2017, irmãos e irmãs, vai ser um novo ano e vão surgir várias oportunidades a partir do momento em que eu entendo os desafios que Deus está colocando diante de mim, a partir do momento que eu percebo as oportunidades que Deus traz à minha vida, e eu desejo vivê-los, e eu desejo experimentá-los, e eu abraço o desafio de estar na presença de Deus, e eu abraço esse desejo de mudança, de transformação. Seja ela na minha vida conjugal, na minha vida familiar, seja na minha vida profissional, ou mesmo no chamado de Deus para a minha vida. Eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, mas quando eu era pastor numa outra igreja, 2 pessoas aceitaram a Jesus no mesmo dia. Era uma igreja pequena, então a gente conseguia perceber isso muito bem. 2 pessoas aceitaram a Jesus no mesmo dia. Eles estavam na mesma igreja, participaram dos mesmos ensinos, foram conduzidos a um mesmo processo. 2 anos depois, uma das pessoas estava no meio de um curso de formação de evangelista, já era professor de escola dominical e tinha mudado a sua vida radicalmente. A outra pessoa estava na mesma condição em que ela aceitou Jesus, não conseguindo ainda se desembaraçar de um relacionamento muito conturbador, muito complicado, onde ela era a amante, mas não conseguia se libertar daquela situação. As oportunidades foram as mesmas, mas uma pessoa abraçou a oportunidade e quis viver uma mudança na vida dela. E a outra foi deixando o tempo passar. Tem um texto em Provérbios que diz que se nós estivermos esperando o tempo ficar bom, ou o vento mudar de direção para a gente lançar a nossa semente, nós nunca lançaremos a nossa semente. Se você for esperar as adversidades terminarem, se você for esperar a situação ficar melhor, para você poder arriscar, para você poder seguir em frente, você nunca vai lançar a sua semente. E acho que o tempo vai passar e você vai continuar na mesma condição, na mesma situação. Josué, ele era uma série de coisas. Ele era servidor de Moisés, é um homem que buscou aquilo. Josué se torna o substituto de Moisés, porque onde Moisés estava, Josué estava bem perto. Quando Moisés entrava na tenda, Josué ficava ali do lado de fora, só observando. Poderia ser várias outras pessoas para substituir Moisés, mas Deus olhou para o coração desse homem chamado Josué, que era um homem de fé. Diante do desafio de ser um espião lá na terra de Canaã, ele foi um homem de fé, alinhado com a vontade de Deus, com o mover de Deus. Ele era um servidor de Moisés, mas se tornou também um grande guerreiro. Ele era um general, era um líder, era um homem temente a Deus. E ele aceitou esse chamado. Quando Deus chega para ele e fala, dispõe-te, Josué, você não vê aqui nenhuma recusa da parte dele, né? Mas ele aceita esse desafio. E aí a gente percebe algumas coisas logo aqui nesse início, né? A promessa de Deus vai sempre acompanhar o desafio que Deus nos dá. A promessa de Deus vai acompanhar o nosso desafio. Quando o Senhor diz para a gente assim, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, é Deus dizendo que Ele estaria com a igreja, no trabalho da igreja, no trabalho de fazer discípulos,
no trabalho de batizar pessoas, receber pessoas, ganhar pessoas, cuidar de pessoas. Deus estava dizendo, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, junto ao desafio que Deus nos dá, que Deus nos propõe, tá? A promessa acompanha a gente. Então o Deus que desafia você hoje, o Deus que abre os teus olhos para ver possibilidades e para ver os desafios que você terá que viver em 2017, é o Deus que vai te dar também as promessas dele. E observa só uma coisa, quanto maior for o desafio que você tiver que viver, que vai gerar as mudanças necessárias na sua vida, e vai levar você a viver a vontade de Deus, se alinhar com o propósito, com o querer de Deus para você. Quanto maior for o seu desafio, maior também será a graça de Deus na sua vida, maior será o teu exercício de fé, maior será o cuidado de Deus por você, maior será a mão de Deus sobre a sua vida. Então, quanto maior for o seu desafio, quanto mais difícil for o seu desafio, maior vai ser a manifestação do Senhor na sua vida. Amém, querido? Você recebe isso para você? Glória a Deus, receba mesmo. Então, hoje eu queria, a partir então dessa introdução, falar com você sobre os desafios que a gente precisa viver em 2017, né? Os desafios virão, e eu preciso aceitar esse desafio. Eu preciso me ajustar a esses desafios, no sentido de me preparar para esses desafios, né? E eu preciso alcançar esse desafio, preciso vencer esse desafio, né? Não como uma coisa imposta para nós, não como uma receita pronta para nós, mas ao que Deus deseja que você viva, Deus deseja que você experimente, né? Então observe, Deus colocou o desafio para Josué e ele aceitou o desafio. Ele aceitou. Não era nada fácil, mas ele aceitou o desafio. Comece a pensar hoje, quais são os desafios que você vai viver em 2017? Comece a pensar um pouco, refletir um pouco, a partir da tua realidade hoje, a partir do teu presente, quais são os desafios que você terá que enfrentar no próximo ano ou nos próximos anos? Diante de uma conjuntura de crise, diante de uma conjuntura política e financeira sem nenhuma perspectiva, né? Diante, hoje mesmo eu estava falando com um casal, assim, né? Já estão na meia idade. Eu falei para ele, olha, não conte mais com aposentadoria, a gente vai precisar se virar nos 30 por aí, porque não dá mais para contar com aposentadoria. Imagina uma pessoa ter que trabalhar 49 anos para poder se aposentar. Extremamente complicado isso, é irreal essa situação. Então não dá mais para contar com aposentadoria. Eu estava dizendo para eles, a gente vai ter que buscar outros caminhos de sobrevivência, de manutenção, de recurso, né? Quando a gente chegar lá para os seus 60, 70 anos, 75 anos, tem que ter outras expectativas aí, outras formas, né? Mas, queridos, quais são os desafios que você vai viver? Pensa um pouco nisso. Você tem desafio com os seus filhos dentro da sua casa? Você tem desafios a serem vencidos na sua vida profissional? Você tem desafios na sua vida conjugal? Você tem desafios na sua vida emocional? Como está difícil casar hoje, né? A gente tem que começar, pastor Guto, reunir os solteiros aqui no altar e começar a orar por eles, né? Pelos solteiros, pelos separados, pelos divorciados, pelos viúvos, pelas viúvas, pelas solteiras, né? E aí deixa eu ficar por aqui para não dizer encalhada, não é verdade? Então, a gente tem que reunir o pessoal aqui no altar do Senhor e orar e clamar, porque como está difícil isso também. Como está difícil. Então, quais são os desafios que você tem que viver na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que ora e busca uma resposta de Deus. Ó, Deus não decide por você. Você sabia que Deus não decide por você? Deus não decide por você. Não espere um anjo chegar do céu, aparecer para você e dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Você precisar colocar aquilo que é importante diante do Senhor, para Ele inclinar o teu coração, para Ele abrir os teus olhos, para Ele mostrar para você, para Ele dar a direção para a sua vida. Mas quem tem que decidir é você.
Quando Deus fala com Josué para ele aceitar aquele desafio, ele poderia dizer assim, Senhor, não é para mim, eu não quero, não vou aceitar esse desafio, e eu vou ficar por aqui mesmo. Deus iria levantar uma outra pessoa para conduzir o povo para entrar na terra de Canaã. Ele aceita, mas ele poderia não aceitar, não foi imposto para ele. Assim também os desafios surgem para nós. Você aceita o desafio da mudança ou você fica na mesma condição. Ou você aceita atravessar o rio, vai viver aquilo que está do outro lado, ou você vai permanecer no mesmo lugar, na beira da praia, na beira do rio, sem atravessar para o outro lado. Josué tinha que decidir em atravessar o Jordão, e ele decide, vamos atravessar o Jordão, vamos embora. E foi junto com o povo, mas ele poderia ficar parado. Deus falou com ele assim, dispõe-te, porque tu farás. Ele se dispôs e fez. Geralmente, quando os desafios surgem para nós, a gente tem uma postura negativa diante dos desafios que a vida coloca para a gente. Então a gente não quer, a gente não topa isso. Surge uma situação, a gente se acha incapaz. Eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade para isso. Não vou nem perguntar, nem precisa, né? Alguém aqui alguma vez, diante de um desafio novo, falou assim, isso não é para mim não tenho capacidade. A gente fala essas coisas, mas quem te capacita é Deus. Quem te capacita é o Senhor. Quantas vezes a gente já respondeu negativamente a um desafio, dizendo, não estou disposto a viver isso não, isso aí vai dar muito trabalho, isso aí vai ser difícil para a minha vida, isso vai exigir de mim muita renúncia, eu não quero não, eu vou passar essa oportunidade para outra pessoa, manda outro. Mas quando Deus coloca algo assim diante da gente, Deus nos coloca um desafio para a gente viver, você está perdendo uma excelente oportunidade de crescimento. A gente fala tanto de crescimento, para a gente crescer, você vai crescer em cima de desafios, vivendo desafios, né? Alcançando desafios, alcançando metas, assim você cresce na presença do Senhor. Mas a gente diz que não estamos dispostos, nós dizemos que não é para nós, não nos sentimos capazes, não nos sentimos seguros, isso não é para mim, manda um outro. A gente prefere a passividade. Deixa como está, deixa como está. Olha, na obra de Deus, no nosso relacionamento com Deus, aceite desafios, vai nessa tua força, porque Deus está com você. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Vai em frente, isso só vai gerar para você crescimento. Isso vai ser bênção de Deus para a sua vida. Não se detenha naquela experiência sua passada que não deu certo. Talvez você tenha aceitado o desafio, mas por causa de um problema que você viveu, uma derrota que você sofreu, aí a gente se prende ao passado e a gente deixa com que o nosso passado passe a determinar o nosso presente e até mesmo o nosso futuro. E a gente não vive o sonho de Deus, a gente não vive o melhor de Deus, porque a gente está travado em cima de uma experiência negativa que a gente viveu no nosso passado e aí a coisa trava, para e você não sai no lugar. Quando na verdade Deus está te impulsionando, Deus está soprando o Espírito dele sobre você. E Deus está dizendo assim, vai meu filho, vai minha filha, vai que eu estou com você, vai porque eu vou te dar vitória. Sou eu quem te capacito, aceita o meu desafio. Deus se agrada de homens e mulheres corajosos. Deus se agrada de homens e mulheres que aceitam desafios. Deus se agrada de homens e mulheres que têm bom ânimo, né? Em algumas Bíblias está corajoso, em outras Bíblias está bom ânimo, em algumas Bíblias está ser forte, em outras está esforça-te. Mas Deus se agrada quando a gente segue nessa direção, quando a gente não foge daquilo que Deus tem para nós. Quando a gente não dá uma de Jonas, né? Deus está te chamando para uma direção, você está fugindo, está indo para outra. Não quero isso, não quero. Deus está chamando você para liderar. Não vou liderar, eu não quero isso. Deus chama todos nós para sermos líderes na presença dEle. Glória a Deus.
Recebe isso para a sua vida. Deus está chamando você para ser um líder de excelência na presença dEle. Você tem condição de liderar, você tem condição de cuidar de pessoas, você tem condição de ser bênção na vida de pessoas, você tem condição de desenvolver o teu dom, o teu talento, o teu ministério. O que Deus não deseja é que você fique somente aí, passando anos e anos de você naquela mesma condição, fugindo. Mas aceite o desafio que Deus traz para você. Aceite o desafio no nome de Jesus, não tenha medo, porque Ele vai estar contigo. Você tem desafio já, que você já começa a deslumbrar aí, ó, eu posso mudar essa realidade na minha vida, eu posso mudar essa realidade na vida dos meus filhos, no meu casamento, na minha vida profissional, na minha vida estudantil, eu posso mudar essa realidade na minha vida emocional, eu posso mudar essa realidade na minha própria vida, na minha própria vida. Eu preciso me entender melhor, preciso ter mais segurança, eu preciso fortalecer a minha identidade em Cristo, não é? Meu pastor Guto, no momento da oferta, né? Você é do Senhor, você é do Senhor. Isso fortalece a nossa identidade como povo de Deus, como cristãos em Jesus. Lança fora todo medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Mas Josué viveu algo muito interessante. Ele aceita o desafio, né? E Deus deu as dicas para ele, para viver aquele desafio. Eu preciso me preparar para viver o desafio que Deus coloca na minha vida. Eu preciso me preparar. Quando alguns capítulos à frente, o Senhor fala com Josué assim: Josué, se santifica você e o povo, santifiquem-se hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Josué e os seus, eles se prepararam para viver aquele desafio. A gente fala muito em desafios, a gente até aceita os desafios, mas você precisa se preparar para os desafios. Tem coisas, querido, que não é você que vai buscar. Os desafios, eles vão surgir na sua vida, como enfrentamentos na sua vida. Você já pensou num desafio de luto? Você já pensou num desafio de um diagnóstico negativo? Você já pensou num desafio, né, de você viver, experimentar uma perda na sua vida, seja uma perda material, uma perda física de uma pessoa que você muito ama? Então, tem horas que os desafios surgem como enfrentamentos na nossa vida, não algo que a gente vai buscar, mas que aparece. Para todos eles eu preciso estar preparado. O Senhor falou com Josué da necessidade dele se preparar para vencer aqueles desafios. Deus está dizendo para você hoje, Deus está dizendo assim: olha, eu vou colocar diante de você, no ano de 2017, vários desafios. Deus está dizendo para você: eu quero que você aceite esses desafios que vão surgir na sua vida. Aceite-os, porque eu vou estar com você. A minha presença será contigo. Se esforce, não tenha medo, eu vou estar na sua vida. Mas se prepare para vivê-los. É Deus quem está dizendo isso para você. Se prepare para viver esses desafios. Se prepare para viver algo ainda maior na sua vida. Se prepare para viver algo maior na sua vida. Se prepare para viver algo extraordinário na sua vida. Se prepare para ir além de tudo aquilo que você já viveu até hoje. Se prepare para ir adiante. Se prepare, porque Deus vai abrir as portas da oportunidade, porque Deus vai colocar os desafios diante de você, e se você estiver preparado para viver, você vai dizer: sim, Senhor, eu aceito o desafio, e você vai ver a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Aonde você colocar os seus pés, Deus vai te abençoar. Aonde você colocar a sua mão, Deus vai ser contigo. Glória a Deus. A gente precisa ser corajoso para viver os desafios que Deus tem para nós. Quando eu aceito, quando eu me preparo, isso vai gerar maturidade na minha vida. Isso vai gerar crescimento, maturidade, experiência com Deus. Vai ser gerado na minha vida. Quais foram as direções que Deus deu para Josué? Em que se baseava o preparo de Josué? O Senhor falou com ele assim: olha, Josué, você precisa ser forte e corajoso. Você precisa buscar a minha palavra. Você precisa fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas viva em cima dessa palavra
Porque se você viver em cima dessa palavra, você vai ser bem-sucedido. Deus está dizendo para ele assim, ó, se você não se desviar, você vai viver sucesso na sua vida. Você vai ser bem-sucedido naquilo que você fizer. Proclame essa palavra, anuncie essa palavra, porque você vai prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Ou seja, é a palavra de Deus que alimenta a minha possibilidade de alcançar o meu desafio e de vencê-lo. Porque, querido, você é de Jesus, amém? Quem é de Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Você é de Jesus. A palavra precisa estar presente na sua vida. E é a palavra, é a promessa, é a direção de Deus, é a centralidade da palavra de Deus que vai ajudar você a viver o seu desafio, a enfrentar o teu desafio, a não abrir mão do desafio que Deus coloca para a sua vida ou aquele que você tem que enfrentar. É a palavra. A palavra de Deus não pode ser segundo plano na nossa vida. A gente tem que se voltar um pouquinho para a reforma protestante, né? E entender que a palavra precisa viver a centralidade da nossa vida. Só a palavra. Ela é a nossa regra de fé e prática. Eu preciso me basear nela, eu preciso estudá-la, preciso caminhar por ela, eu preciso seguir os seus princípios, eu preciso viver as suas orientações. É a palavra te alimenta, a palavra te fortalece, a palavra te impulsiona. Leia a palavra, ela vai te alimentar no teu desafio, vai ajudar você a enfrentar todo dia, vai ajudar você a ter foco, vai ajudar você a ser um vencedor para a glória de Deus. Quantos querem ser vencedores aqui? Você já é vencedor. Fala para o seu irmão, para a sua irmã aí. Você já é vencedor em Cristo Jesus. Você já é um vencedor no Senhor. Então o alcance do teu desafio vai depender do teu preparo. Se prepare para viver o extraordinário de Deus. Se prepare, querido. E aí esse preparo na nossa vida pode ser um monte de coisa. Se prepare para o dia mau, se revista da presença do Senhor, da armadura de Deus. Se prepare para as oportunidades que surgirem na sua vida, esteja atento. Peça ao Senhor para inclinar o teu coração para a vontade dEle, né? Se prepare para o chamado de Deus na sua vida. Você tem clareza do chamado de Deus na sua vida? Você tem clareza daquilo que o Senhor deseja para você? Você tem clareza dos teus dons, do teu ministério? Você tem clareza disso? Se prepare, Deus vai te conduzir, Deus vai te levar. Porque Deus tem pressa para realizar a obra dEle, o chamado dEle na nossa vida. Então eu preciso estar preparado para isso. Se prepare. Não esteja desprevenido, não. Não deixe com que a adversidade te pegue desprevenido. Não deixe com que a situação venha e te pegue desprevenido. Se prepare, meu irmão. Se prepare. Sabe, tem alguns jovens que estão apanhando na vida. Mas porque os pais prenderam tanto, deram tudo na mão, que hoje a pessoa está apanhando e o pai não sabe, a mãe não sabe o que fazer. Porque não foram preparados para a adversidade, não foram preparados para lutar, não foram preparados para enfrentar a vida. Se prepare. A gente precisa se preparar sim para aquilo que Deus quer gerar no nosso coração, na tua família, na tua vida. Se prepare para viver o sonho de Deus. Então Deus está liberando um desafio para você. Você aceita esse desafio, se prepare para viver esse desafio. E por último, e aí a gente termina aqui, Deus não deseja que você pare no meio do caminho. E a nossa geração, a nossa sociedade, queridos, muitas vezes para no meio do caminho. Você não conhece alguém, olha só para frente para não condenar ninguém, tá bom? Para não apontar ninguém, olha só para frente. Mas você não conhece uma pessoa que começou uma faculdade e parou no meio do caminho? E depois ela começou um outro curso e parou no meio do caminho de novo também? E depois começou uma outra coisa, parou no meio do caminho? Você conhece alguém que começa um sonho, parou no meio do caminho? Iniciou um trabalho, parou no meio do caminho, depois viu que não era aquilo, parou no meio do caminho de novo, depois parou. Meu Deus do céu! A gente tem falado tanto sobre perseverança aqui, não é verdade? O Senhor falou com Josué, Josué, esforça-te,
Josué se prepara, Josué não tenha medo, Josué tenha bom ânimo, aceita o meu desafio. E Josué foi viver isso. Quando ele chega no final da caminhada dele, Josué está com 110 anos. Quando ele começa a conduzir o povo pela terra prometida, ele tem 80 anos. Durante 30 anos, Josué viveu aquele desafio. Chega no final dos 30 anos, ele reúne todo o povo e diz assim, olha, escolham hoje a quem vocês querem servir. Eu cumpri o meu papel até aqui. Todas as tribos estão nas suas devidas terras. Os povos inimigos foram todos expulsos. Deus cumpriu a sua palavra. Eu caminhei com vocês até hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por muitas vezes, querido, Josué teve que fazer renovação da aliança. Por muitas vezes, Josué teve que guerrear contra seus inimigos. Algumas batalhas ele ganhou, outras ele perdeu. Em alguns momentos, Josué chorou. Em outros momentos, Josué riu. Mas ele continuou no seu desafio. Ele não desistiu. E aí, as mesmas situações que Moisés enfrentou, de um povo desobediente, de um povo de dura cerviz, né? De um povo que... teimoso, um povo murmurador, as mesmas dificuldades Josué viveu, mas ele não parou, ele foi até o fim. Paulo foi até o fim, ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O próprio Paulo diz que ele ainda não tinha alcançado a perfeição, mas seguia para alcançar a perfeição, ele foi em frente. Então Deus está chamando você para iniciar um novo desafio em 2017. Deus está falando com você que você precisa se preparar para esse desafio. E eu profetizo sobre a sua vida, os teus desafios não permanecerão no meio do caminho, mas você vai alcançá-los, você vai vivê-los, você vai chegar no final, e você vai viver a alegria de ter aceitado o desafio, e Deus honrou você, você chegou no final, e agora você, com a bênção na mão, você glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você vai viver esse desafio, porque Deus é aquele que vai te sustentar no caminho até o final. Você vai viver a alegria de ter chegado no fim, né, e ver ali a glória de Deus, ver a manifestação de Deus, ver o cuidado de Deus. Sabe, querido, a tua vida pode ser melhor. Basta você assumir os desafios, se preparar para eles, você vai viver isso para a glória de Deus. Você tem um Deus que te ajuda o tempo todo, que caminha junto com você o tempo todo, que direciona a tua vida o tempo todo. Você vai viver um casamento diferente, uma realidade financeira diferente. Você vai viver um encontro consigo mesmo, né? Você vai estar melhor consigo mesmo. Você vai ser diferente para a glória de Deus. Porque Deus deseja isso. Deus deseja com que a bênção dele, a graça dele se manifeste na sua vida. Deus deseja que os seus filhos e filhas sejam bem-sucedidos em tudo aquilo que fazem. Deus deseja que você inicie algo, você continue algo, você chegue até o final. Deus não chamou você para parar no meio do caminho, mas Deus está chamando você para celebrar a vitória. Deus está chamando você para colocar os louros sobre a cabeça, os louros da vitória. Deus está chamando você para viver desafios onde Ele será o teu sustento, o teu juiz, né? O teu abençoador. Então vai até o fim, meu irmão. Fala com a pessoa que está aí do seu lado. Fala assim, vá até o fim. Vá até o fim, supere, prossiga. Vai para o alvo, recomece se for necessário. Josué caiu algumas vezes, caiu no sentido de ter ficado desanimado. Quem não fica? De ter tido medo, quem não tem? Mas recomece se for necessário. Certamente Josué teve alguns momentos em que ele lá dentro da casa dele, com a família dele, eu vou chutar o balde, eu vou largar isso tudo para lá, eu vou sair fora, Deus vai levantar uma outra pessoa. Mas foi mais forte que ele, né? Queimou no coração dele, eu vou continuar aqui. Ele recomeçou, ele superou, ele foi em frente. Vai ter hora que o desânimo vai surgir. Deus está dizendo assim, tem bom ânimo. Vai ter hora que o medo do fracasso, o medo da derrota, o medo da vergonha, medo das outras pessoas, vai surgir. Mas Deus está dizendo com você, olha, seja forte, seja corajoso, que você vai conseguir. Você é mais que vencedor para a glória de Deus. Não te mandei eu, diz o Senhor. Não te mandei eu. Quando Deus fala assim, não te mandei eu não vejo como algo assim de
uma imposição. Eu estou mandando, faz. Mas eu vejo mais um chamado. Não te mandei eu não estou dando a você um mandato, eu não estou dando a você um chamado, eu não estou colocando diante de você um desafio. Vários desafios vão surgir, Deus está colocando diante de você um desafio. Sabe, quando Deus... Será que você... Tem uma coisa muito interessante que eu aprendi com um colega pastor, né? A gente chegava diante dele e a gente colocava várias situações negativas. Nós somos muito bons nisso, né? Nós somos muito bons. Falar de coisas negativas, assim. Não, porque está assim, está assado, está dessa forma, está essa situação e essa. Meu trabalho está assim, meus estudos estão assim, minha família está assim, meu casamento está assim, meu marido, minha esposa. A gente fala mal a beça. E ele ouvia, e depois, em um determinado momento da conversa, ele perguntava assim, mas o que você pode fazer? O que você pode fazer? Hoje Deus está dizendo para você a mesma coisa. Tem uma série de situações que podem mudar na sua vida, e tudo aquilo que cerca a tua vida em 2017. Não vale a pena a gente viver as mesmas lamentações de 2016, a gente só transportar para 2017. Mas se você percebe que as situações equivocadas são desafios que se colocam diante de você, e aí você mesmo pode fazer essa pergunta: o que eu posso fazer para mudar isso? O que Deus está colocando no meu coração para mudar a minha realidade? O que Deus está colocando no meu coração para mudar esta situação? E se você crer na possibilidade de mudança, se você aceitar o desafio, Deus é aquele que se coloca ao teu lado. Deus é aquele que se coloca ao teu lado. Você vai viver esse desafio. Deus vai te preparar ao longo do caminho, né? Você vai crescer em maturidade junto com o Senhor. E no final, quando você vê todo o esforço, quando você olhar para trás e ver toda a tua dedicação, teu empenho, teu foco, né? Para aquilo que Deus colocou no teu coração, você vê a bênção na tua mão, a vitória na tua mão, você vai poder celebrar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor Jesus. Sabe, meu irmão, a tua bênção não vai cair do céu assim, ó, pum, toma aqui. Deus até pode fazer isso. Deus até pode fazer isso, em algumas situações Ele até faz. Mas vai em busca do teu sonho, vai em busca da tua mudança, vai em busca da transformação que você deseja ver, vai em busca daquilo que você quer. Aceita o desafio da mudança, não fique parado do lado de cá. Se tem um rio que você precisa atravessar, meu irmão, minha irmã, atravesse-o em nome de Jesus. Atravesse, você vai correr risco. Você pode até não conseguir tudo aquilo que você almejava, queria, mas vale a pena você tentar. E nisso vem a mão poderosa do Senhor junto com você, até mesmo para te dar a tua bênção, até mesmo para te dar a tua vitória, do que você ter permanecido do lado de cá do rio, só pensando naquilo que você poderia viver, naquilo que você poderia experimentar, mas por medo, por desânimo, por fracasso, por causa do teu passado, você nunca aceitou o desafio de ir. Mas vai em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala que o Rio Jordão corria, a correnteza era muito forte. E Deus falou que o povo ia atravessar o Jordão. Mas o Jordão só parou depois que Josué colocou o pé dele dentro da água. Enquanto ele não colocou o pé na água, o rio não parou. Você quer ver a bênção de Deus sobre a sua vida? Tem que ser numa atitude de fé. Vai, em nome de Jesus, dá um passo à frente. Coloca o teu pé na água, atravessa o teu Jordão, aceite o teu desafio. Deus vai te dar vitória, no nome de Jesus. Amém. Você hoje tem a escolha de continuar vivendo a mesma coisa que você viveu durante esse ano todo. E viver na murmuração, na lamentação. Por mais difícil que seja para você. Eu sei que tem pessoas aqui
que estão vivendo assim problemas muito sérios, dentro da sua casa, no seu casamento, com a sua família. Eu sei que tem pessoas que estão gemendo, que estão desanimadas, que estão enfraquecidas, que estão abatidas, tudo isso. Mas se você, tem pessoas que chegaram aqui no fundo do poço, né? Eu estou saindo aqui da igreja agora, estou indo ao encontro de uma pessoa que chegou no fundo do poço, um novo convertido que Deus está trazendo de volta. Sabe, mas quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais para onde a gente olhar, a não ser para o alto, a não ser para cima. Sabe, então olha para cima, olha para o alto, é de lá que vai vir o teu socorro. É o Senhor que vai segurar na tua mão, é o Senhor que vai te ajudar a sair dessa condição. Sabe, é Deus que está estendendo a mão para você e está dizendo assim, ó, você aceita o desafio? Eu vou caminhar junto contigo, mas eu preciso que você dê os passos, eu preciso que você tome a decisão, eu preciso que você creia, porque se você crer, você vai viver o sobrenatural de Deus, você vai viver a vontade de Deus, você vai viver a glória de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, glórias ao Senhor. Vamos orar, amém, amados? Glória a Deus, nós vamos orar. Eu quero convidar você para o altar, quero convidar os ministros de louvor para cá, para virem tocar, né? Quero orar por você antes de você ir embora para a sua casa, né? Especialmente para aqueles que hoje, que não poderão estar aqui no sábado, né? De sábado para domingo, no dia 31 de dezembro, e esse é o teu último culto desse ano. A gente já fez aqui o culto da decisão, nós já colocamos vários propósitos diante do Senhor. Mas eu queria que você viesse ao altar para colocar os teus desafios diante de Deus. O que você gostaria que fosse diferente em 2017 na sua vida? O que você gostaria que fosse diferente na sua vida em 2017? O que você gostaria que mudasse na sua vida em 2017? Quais são as realidades que você deseja que sejam mudadas na sua vida em 2017? Quais são as realidades na sua vida conjugal, espiritual, familiar, né? Quais são as realidades que você sabe que pode ser melhor? Sabe, eu queria muito que Deus gerasse no seu coração um inconformismo. Queria que Deus gerasse no seu coração esse incômodo pela atual situação que você tem vivido, experimentado. E Deus começasse a colocar no teu coração assim, olha, eu tenho algo a mais para você, eu tenho algo a mais para a sua vida, eu tenho algo a mais para realizar. Mas você precisa crer, Deus quer te levar para esse lugar diferente. Sabe, o Bispo Mano esteve aqui à noite pregando, né? No domingo à noite pregando, não sei se você estava aqui. Mas o Bispo Mano, num dos encontros desse aí, ele testemunhou para a gente, ele falou para a gente que ele estava muito incomodado com a situação que a igreja dele estava vivendo, muito incomodado com a situação ministerial dele, que não era frutífera, que não avançava, que não prosperava. E enquanto ele estava colocando isso diante de Deus, Deus deu uma visão para ele assim, ele teve os olhos espirituais abertos, Deus deu para ele algumas visões, né? Visões de um grupo de jovens tremendo, de uma igreja vibrante, de uma igreja lotada, de uma igreja frutificando, de uma igreja avançando, da vida dele, da família dele sendo mudada, restaurada. E aí ele pergunta para Deus assim, Deus, mas eu não estou vivendo nada disso. E Deus fala para ele, olha, mas você já poderia estar vivendo tudo isso. E ele entendeu que ele não estava vivendo aquilo ainda, porque faltavam algumas decisões da parte dele. Porque faltava ele crer, porque faltava ele se lançar, porque faltava ele querer viver aquilo que Deus tinha para ele. Sabe, quando Deus libertou aquele povo lá da escravidão do Egito, o desejo de Deus é que eles chegassem logo à terra prometida. Mas eles não foram, pararam pelo meio do caminho, descreram, ficaram 40 anos circulando no deserto. Até que Deus levantou um homem que foi Josué, que creu na possibilidade de mudança, de transformação. E eles viveram o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus ali. Venceram inimigos muito mais fortes do que eles. Venceram situações que eles não acreditavam que seriam capazes. Mas Deus foi lá e mudou aquela realidade. Olha, você pode, meu irmão, minha irmã. Você pode ter uma vida diferente. Você pode viver ainda mais o sonho de Deus, projeto de Deus, querer de Deus para a sua vida.